Lá no início do programa, nós comentamos a respeito da nota que o Vaticano emitiu há poucos dias, a Mater Populus Fidelis, né? Mãe do povo fiel, que falava a respeito dos títulos marianos. Na internet deu uma confusão, né? Eu vi alguma Uns coisa. irmãos foram para um lado, outros foram para o outro, né? E o senhor, como sacerdote, pode nos fazer compreender melhor Olha, o que é e o que veja só, ensina primeira a nota. coisa, de tempos em tempos, a Igreja faz alguns esclarecimentos sobre alguns temas, principalmente quando percebe que esses temas estão caminhando não para a solução, mas para a dificuldade. E foi emitida essa nota. Que tipo de documento é esse? A primeira coisa, existe uma hierarquia jurídica de importância dos documentos. O que é que faz uma nota? Uma nota faz notar alguma coisa, certo? Então, não é uma definição, bem longe de uma proclamação dogmática, tá certo? Nem é uma instrução. Ele está fazendo notar alguma coisa. O que é que não ficou claro e que, na minha opinião, por isso gerou um grande problema? É que não ficou dito o motivo da nota, entendeu? Não foi dito por que, nesse momento, essa nota é necessária. Ela está num contexto, nenhuma nota vem assim jogada. E nem é um ataque à Virgem Maria, nem à fé da Igreja, tá certo? Aquela nota vem fazer notar uma realidade. Provavelmente, não sei, aqui eu estou especulando, provavelmente ela está se referindo de um modo direto a um contexto ecumênico. E que nesse contato ecumênico deve-se evitar tais coisas. Mas, a essa altura, sem nenhuma explicação que fundamente uma definição, por exemplo, dizer que nós devemos excluir estes títulos de Nossa Senhora, se eles são tradicionais, se são repetidos e rezados por santos e santos, são ditos por outros papas, entende? Então, calma, a gente tem que ter coerência para olhar. Não está claro, e eu acho que em algum momento eles vão explicar isso, tá certo? Não está claro, se já houve explicação, eu ainda desconheço, mas eles devem explicar o motivo da nota. Por que ela foi dita? E na nota se pede que se evite, estou colocando com minhas palavras, se evite dois títulos. O título de corredentora em relação à Virgem Maria e o título de medianeira de todas as graças. E há uma explicação em relação a isso, que é uma explicação que faz perceber que essa nomenclatura está dificultando algum tipo de comunicação, algum tipo de diálogo que deve acontecer. É porque a gente não sabe, mas a Santa Sé tem comissões que lidam somente com o diálogo com outras religiões. E essas comissões, elas têm a função de fazer com que eles entendam a Igreja. Entende? Não se trata de discussão fora de sentido. Aquela discussão onde eu digo, o outro diz, e nem eu escuto o que ele está dizendo, nem ele escuta o que eu estou dizendo. Não. No diálogo entre essas religiões, ou entre essas comunidades cristãs, que têm outras denominações, a Igreja procura se fazer explicar. Nós cremos dessa forma. E eles também se explicam, e nós cremos desta outra forma. E vai sempre procurar uma forma de juntar, de integrar, de superar as divergências e as oposições. E esse trabalho está sendo feito constantemente. E talvez, também estou especulando, essa nota vem nesse contexto, num contexto específico de diálogo entre teólogos. Não é um diálogo geral. É entre especialistas católicos, especialistas de outras denominações, que estão o tempo todo conversando e apresentando, olha, este ponto aqui é um ponto de grande dificuldade. E vejam, é um ponto de grande dificuldade em certos contextos de diálogo você apresentar a Virgem Maria conforme a visão católica. Uhum. Entende? Por quê? Eles estão em outro continente de fé. Então, cada continente tem sua cultura, tem seu clima, tem seu jeito, tem sua vegetação, tem seus montes, etc. Tem sua geografia, etc. Então, também isso acontece entre as diversas formas de visão religiosa. Então, cada um tem o seu contexto. E, muitas vezes, uma coisa que para nós é tranquila, para o outro não será tranquilo. Como, por exemplo, o brasileiro caminha tranquilamente de chinelo na rua. E isso é ofensivo para outras culturas. Né? Quando eu fui estudar em Roma,
um colega, a gente mora num lugar chamado colégio, né? Colégio significa dos iguais, né? São os colegas ali. Então, todos são padres. E cada um tem o seu quarto, mas tem locais que são de convivência. E nesses locais de convivência tinha normas. As normas eram: todo mundo tinha que estar sempre de calça comprida. Certo? Por quê? Porque tinha gente de várias partes do mundo, e para algumas partes do mundo não se mostra as pernas. Então seria uma violência. Então não se podia ficar de sandália. Por quê? Porque algumas partes do mundo não vê o pé como um objeto muito tem que ser muito guardado, entende? E pode ofender. Não faz sentido para nós, sim, mas faz sentido para eles. Então, para evitar escândalos e mal-estar, as normas eram colocadas. Neste ambiente, no seu quarto, você fica à vontade, certo? Mas neste ambiente não se pode ficar senão desta forma. Então, todo mundo ali tinha que estar naquele padrão para garantir que as diversas culturas não entrassem em choque. Entende? Isso acontece no diálogo religioso. Então, aquela denominação tem problemas com essa nomenclatura, que é o caso. É uma nota que está falando sobre formas de título, então é nomenclatura. E tem dificuldade em compreender isso, porque quando se fala de, por exemplo, corredentora, eles estão esbarrando de que Jesus é o Redentor. E corredentor em que sentido? No sentido, para nós, no sentido de que Jesus entrega o seu corpo em sacrifício. E a genética de Jesus é exclusivamente da mãe. Jesus não teve pai biológico. O pai biológico de Jesus é Deus Todo-Poderoso. Certo? E Deus não tem genética. Deus é Deus. Então, de quem é a genética de Jesus? De Maria. Jesus aprendeu a humanidade com quem? Com Maria. E isso não é puramente fé, isso também é ciência, não Sim, tem o que discutir exato. nesse sentido. E veja, com isso estou explicando o que está em volta. Tá? E aí, quando a gente se depara com esse ponto, a gente vê que para um outro tipo de fé, uma outra visão de fé, pode querer dizer que nós estamos dizendo que a Virgem Maria é tão redentora quanto Jesus. Só que nós sabemos, mesmo chamando Maria de corredentora, que ela foi redimida por Jesus, mesmo tendo sido concebida sem pecado original. Ora, se ela vai transmitir a humanidade para Jesus, e não é uma mistura de pai e mãe, Jesus é todo da mãe, ele vem todo da mãe. Então, ela preservada do pecado original, que já é uma outra questão já dogmática, a Imaculada Conceição de Maria. Não se discute. Não, certo? Então, ela entrega para Jesus uma humanidade imaculada. Entende? E para que ela seja imaculada, a mãe dela não tem que ser imaculada. Senão a gente vai ter que voltar até Adão e Eva. Certo? A mãe dela não foi imaculada, nem o pai dela foi imaculado. Eles eram pecadores, mas ela foi preservada da mancha do pecado original, em função dos méritos de Cristo. Lembra que eu falei que Deus está fora do tempo e do espaço? E que não importa para ele em que momento estamos vivendo nessa realidade. Para nós é 2025, para Deus é tudo. Independe da cronologia. Independe. Então, quando a igreja diz que Maria foi preservada da mancha do pecado original em previsão dos méritos de Cristo, quer dizer que Jesus já salvou Maria antes dela ser concebida. Mesmo que cronologicamente, na nossa lógica, nosso modo de ver, não tenha acontecido ainda a morte e a ressurreição de Jesus. Mas para Deus, que está fora do tempo e do espaço, já aconteceu tudo. Então, Deus pode tudo. O que é que o anjo Gabriel diz a Maria, falando sobre sua prima Santa Isabel? Para Deus, nada é impossível. E nada mesmo. Então, corredentora não quer dizer redentora igual a Jesus. Quer dizer que ela, como primeira do corpo místico de Cristo, de quem o Filho Eterno recebeu o seu corpo, ela participa em primeiro lugar da obra da redenção. E quer ver como dizer corredentora não fere a redenção operada por Jesus? É que você e eu, quando agimos em nome de Deus, para fazer a vontade de Deus, assumindo nossa missão que Deus nos deu, também atuamos na obra da redenção. Quer dizer que nós somos os redentores? Não. Quer dizer que temos uma contribuição como corpo místico de Cristo. Cristo ainda atua nesse mundo como corpo.
É Ele que está atuando através da igreja. Quando a igreja celebra os sacramentos, é Cristo que realiza os sacramentos. É uma ação direta de Jesus. A palavra de Deus que ouvimos é palavra dele. Ele é o verbo de Deus. A tradição cristã que colocamos em prática no nosso dia a dia, nossos esforços contra o pecado, no cumprimento dos mandamentos, é tudo obra de Deus. Ele está operando a redenção. Aquilo que foi feito na cruz, na sua morte e ressurreição, está senha. Então, quando a igreja e os santos começaram isso lá no passado, começaram a chamar Maria de corredentora, começaram a ver que ela tem um papel especial nessa obra da redenção. E ela tem um papel especial. O corpo oferecido por Jesus é geneticamente recebido da Virgem Maria. E eu estou dizendo isso excluindo a questão espiritual. Colocando a questão espiritual é que a própria Escritura vai dizer: eu sou o vosso servo, que nasceu de vossa serva. Maria vai dizer: eis aqui a serva do Senhor. O servo nascido da serva é o Messias, que nasceu daquela mulher. E aquela mulher é o cumprimento de uma promessa que Deus fez no livro do Gênesis. Porém, inimizade, serpente, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Então, ela te esmagará a cabeça. A sequência, o filho da mulher, a descendência da mulher te ferirá a cabeça, te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ora, não aconteceu isso? Exato. Maria é a mulher prometida. Ela é a nova de uma nova criação. Jesus é o novo Adão, Maria é a nova Eva. É a nova mãe de todos os viventes. E por isso, assim como a primeira Eva, ela é imaculada. Percebem? Veja, a nota, a gente não sabe qual é o seu contexto ainda, mas isso deve ser esclarecido daqui a pouco. Uhum. Certo? Não é motivo de polêmica, até porque a gente vai lendo e vai percebendo que ela tem um sentido dirigido a uma situação específica. E nessa situação específica, ele está dizendo o seguinte: então, neste momento, vamos evitar esses termos, porque eles estão causando muito mais confusão do que solução. E não precisa deixar, para nós, católicos, não precisa deixar de chamar Maria de corredentora. Exato. Nem chamar Maria de medianeira de todas as graças. Por que medianeira de todas as graças? Só tem um mediador, Jesus. É verdade, está na Escritura. A igreja nunca disse o contrário. Mas a minha mediação, a sua mediação, a mediação de Maria, em primeiríssimo lugar, porque foi a primeira que na Sagrada Escritura fez mediação com Jesus. Certo? Não é que agora eu estou no lugar de Jesus para ser o medianeiro. O medianeiro não existe, o mediador. Medianeira é feminino de mediador, né? Para ser o mediador. Não, eu estou no corpo místico de Cristo, quando eu intercedo, quando eu faço essa mediação, intercedendo, eu não estou ficando no lugar de Jesus, mas eu estou unido a Jesus, porque eu sou parte do seu corpo místico. Então, quando os santos, os cristãos intercedem, pedem a Deus, não é uma intercessão fora de Jesus, é nele. Entende? Ora, geralmente, quando se termina uma oração, o que é que nossos irmãos evangélicos dizem? Em nome de Jesus. Esse em nome de Jesus também dizemos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Também dizemos. E quando intercedemos, estamos no nome de Jesus. Tudo é nele. Nele. Nele, com ele, para ele. Isso. Então não tem uma questão de substituição, ou uma coisa ou outra, porque estamos em comunhão, é um mistério. Isso deveria ser de fácil compreensão para nós católicos, que somos educados na fé há bastante tempo, né? Então, a gente... Mas, Johnny, eu acho que para nós é compreensível. Quando eu falo tudo isso, não é difícil compreender. Sim. Certo? Mas qual é a dificuldade? É que nós estamos vivendo num momento em que as polêmicas têm mais força que a verdade. Exato. E qualquer coisa que eu considere dificultoso, ou tenha dificuldade para compreender ou para assimilar, eu tendo a colocar sempre como uma grande confusão. E não é uma grande confusão. A gente pode tirar um resumo bem simples. 2 pontos. Primeiro, não muda nada. Para quem é católico, não muda nada. Não muda nada. E segunda coisa, os títulos vão ser, entre aspas, suprimidos em contextos específicos de um diálogo ecumênico. Exatamente. Aí, infelizmente, alguns de nós agora entramos numa neura de defender os títulos da Virgem Maria que não foram abolidos. Não. E tenta defender esses títulos a ponto de dizer assim, a Virgem Maria está sendo desmerecida. Eu acho que foi em 1994, o cardeal Ratzinger, que depois foi o Papa Bento XVI,
era prefeito da então Congregação para a Doutrina da Fé, Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Foi a mesma que emitiu a nota, Isso, né? que agora chama-se dicastério, né? O dicastério para a Doutrina da Fé. Ele era prefeito dessa congregação e foi perguntado a ele numa entrevista, eu acho que foi em 94, se o título de corredentora seria elevado a dogma. Então já era algo que já causava um estranhamento. Não, já queriam que fosse, assim, já perguntando, vai ser dogma agora? A igreja vai proclamar um dogma em relação a isso? Ele disse, absolutamente não. Ainda não chegamos nessa maturação. Nem nessa necessidade. Ou seja, ainda não há necessidade para se proclamar um dogma. Nem todo título será dogmático. Porque não Alguns é problema títulos, para nós. nenhum problema. E alguns títulos, eles são muito mais devocionais. Embora tenham uma teologia que fundamenta, eles têm um aspecto devocional, quer dizer, é de sentimento, é de amor, certo? É de afeição que eles são colocados. E o título de corredentora ainda não chegou, nem naquele tempo, nem agora, numa compreensão que esgota todo tipo de investigação. Então, deixa os teólogos trabalharem, o trabalho deles é esse mesmo, certo? E eles vão orientando a gente nisso, naquilo outro. Eu acredito que, embora ainda não haja, pelo menos que eu conheça, uma contextualização dessa nota, eu creio que ela tem contexto ecumênico. Sim. E deve ser sempre interpretada dessa forma. E a gente continua rezando. Pode rezar na ladainha, corredentor e medianeira, todas as graças, não tem problema nenhum. E manter a fidelidade. Porque Maria é isso mesmo. E manter a fidelidade à igreja, né? Não tentar criar a religião, como o senhor disse, ao Isso. nosso modo. Criar o nosso boneco Sim. da religião. Viver a fé autenticamente e ser fiel à igreja, porque Cristo prometeu, né? As É portas a do nossa inferno não igreja. prevalecerão Não. contra ela. E essa é a nossa igreja, única de Cristo. E é nessa igreja que ele vem nos salvar. E vem salvar o mundo através dela.